Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com todos nós. Nós vamos dar um passo a mais no nosso caminhar de compreender a nossa missão, de exercermos bem a nossa missão, de trabalharmos seriamente com as nossas células, de fazermos a obra que Deus tem nos dado para fazer. E desta vez eu gostaria de retomar alguns princípios, algumas formas de agir, alguns conhecimentos que são muito importantes dentro do nosso processo de evangelização por meio das células. E para retomar isso, eu julgo que o melhor a fazer é partirmos de uma palavra de Deus que orienta todo o nosso plano, nossas expectativas, nossos projetos de evangelização por meio das células. Esta palavra, que está no livro do profeta Jeremias, é muito conhecida nossa. Está em Jeremias capítulo 29. E na última parte do versículo 6, há uma ordem de Deus, e a ordem é esta: multiplicai-vos em lugar de diminuir. E no versículo 11, o Senhor diz: bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Esta palavra tem nos guiado no correr de todos esses anos e de todo o trabalho que temos feito de evangelização por meio das células. E por isso esta palavra precisa retomar para nós, ela precisa se recolocar. Nós vamos nos recolocar diante dela. Há muitas coisas que nós precisamos ver e rever habitualmente. E é isso que eu gostaria de ver e rever com você agora. Talvez refresque a memória de alguns, talvez para outros seja até alguma forma de novidade. Mas o importante é pensarmos que Deus tem desígnios de prosperidade. Por isso, uma visão de crescimento e de multiplicação é primeiramente uma visão de Deus. Deus olha para a comunidade e vê, pela nossa evangelização, Ele vê crescimento e multiplicação. E Deus comunica para nós esta visão. Deus mesmo comunica esta visão para nós. Quando a visão de células chegou até nós, ela veio porque havia no meu coração uma ânsia por uma evangelização efetivamente eficaz, que nos levasse a crescimento e multiplicação sólidos, sustentáveis, e não simplesmente a aglomeração de pessoas, mas a um crescimento real, nos formando como um povo de Deus, envolvendo pessoas e levando ao crescimento da igreja, na verdade, como nosso foco último. Todo o nosso trabalho é levar as pessoas para que elas cresçam no reino de Deus e assim a igreja cresça com elas e multiplique. Claro que nós vivemos tempos de grandes desafios e a igreja sempre viveu em tempos de desafios. Nós vivemos tempos de desafios incríveis. Muitas pessoas, inclusive, não conseguem nem acreditar no crescimento real da igreja. Mas vem crescimento numérico, simplesmente, ou inchaço. Nós acreditamos no crescimento real da igreja. O crescimento real da igreja, a multiplicação real da igreja, não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. Não é o resultado de uma aglomeração de pessoas. Mas o crescimento real da igreja deve vir e nós devemos trabalhar para que ele venha. E não podemos nos apartar desse propósito, dessa ideia. Mas para que a comunidade, portanto, possa crescer e multiplicar, ela precisa entender que esta é uma visão de Deus. Deus quis a multidão, por isso Deus deu ao homem fecundidade para encher a terra e mandou que o homem enchesse a terra. Nunca o mundo teve tantos habitantes como tem nos nossos dias, quase 8 bilhões de habitantes na face da terra. Cada um desse é uma alma vivente. A somatória de todos os que viveram antes de nossa geração não chega ao número dos que vivem em nossa geração. Ora, Deus quer esta multidão, Deus quis esta multidão, e Ele as quer para si.
Se todos vão se salvar, se todos vão viver segundo o reino de Deus, é uma outra história. Cada pessoa tem a sua liberdade, a sua decisão pessoal. Mas a igreja precisa querer juntamente com Deus, de todos os povos, raça, tribo, língua e nação, como diz o livro do Apocalipse. Todos deverão glorificar o nome do Senhor, toda língua deverá confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Será bom que essas línguas todas confessem, não só as línguas faladas do mundo, mas a língua de cada ser humano. Será bom que cada um confesse pela graça, confesse pela conversão, confesse pelo amor a Deus. Mas mesmo aqueles que porventura não aceitarem o Evangelho, não viverem conforme o Evangelho e infelizmente acabarem na condenação eterna, lá na condenação eterna eles dirão com sua própria boca: Jesus Cristo é o Senhor. Eles não aceitaram, mas Jesus Cristo é o Senhor. Então toda língua deve confessar, e para que toda língua confesse com alegria, com gratidão, com arrependimento, com conversão, é necessária a obra da evangelização. Então nós precisamos crer que esta é uma visão de Deus e que nós devemos evangelizar para cumprir com esta visão de Deus. Por isso, eu quero retomar com você alguns aspectos, ou melhor, talvez os aspectos fundamentais sobre crescimento e multiplicação que norteiam a nossa vida de células. Primeira coisa que eu quero recordar com você: existe para nós, dentro do nosso processo, dentro do nosso entendimento sobre crescimento e multiplicação, existe o que nós chamamos de escada do crescimento. Por que nós chamamos de escada do crescimento? Porque, como uma escada que tem um degrau após o outro e que leva sempre para um andar de cima. E claro, a escada também serve para descer. Mas quando nós falamos em crescimento, nós estamos pensando numa curva para cima. Esse crescimento é numérico, portanto quantitativo, mas é também um crescimento de qualidade. Então não somente crescer quantitativamente, mas crescer qualitativamente. Ou seja, cresce em número e cresce em graça. Como o Evangelho fala a respeito de Jesus, ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante dos homens e diante de Deus. A igreja também precisa crescer em tamanho, em número, crescimento quantitativo, mas precisa também crescer em qualidade, ou seja, em sabedoria e em graça, crescimento qualitativo. Então, escada de crescimento é uma linguagem para falar de um degrau após o outro, sempre numa curva para cima, sempre subindo, quantitativamente e qualitativamente. Bom, a escada do crescimento é composta de 4 degraus, e eu quero recordar com você cada um desses degraus. O primeiro deles é o degrau ganhar, o segundo deles é o degrau consolidar, o terceiro é o degrau discipular, e o quarto é o degrau enviar. Então a escada do crescimento é uma escada simples, uma escada composta de 4 degraus: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Muito bem, o que significa cada um desses degraus? E eu quero então recordar com você o que significa e como nós subimos cada um desses degraus. Primeiro, o degrau ganhar. Para nós podermos ganhar as pessoas, para podermos dizer assim, realmente essa pessoa foi ganha para o reino de Deus. Onde começa o processo de ganhar? Como nós podemos, como núcleos de célula, liderança de célula, evangelizadores por meio das células, como nós podemos efetivamente ganhar pessoas? Muitas vezes nós nos confundimos, e porque usamos a expressão ganhar, nós logo já imaginamos arrastar uma pessoa para dentro de uma reunião. Nós logo já imaginamos pegar as pessoas e colocá-las para andarem ali. Ganhar a pessoa quase como um rapto, não é? Pegarmos e levarmos as pessoas. Mas ganhar, para se ganhar efetivamente, se pressupõe algumas etapas anteriores. E a primeira etapa anterior, ou o primeiro movimento anterior, para que nós possamos ganhar as pessoas, é que nós precisamos fazer uma lista. A lista do nosso oikos. Você sabe muito bem o que é oikos. Sabe que o oikos é o seu grupo de relacionamento. Sabe que oikos é o seu grupo de contatos.
onde estão seus parentes, seus amigos, seus vizinhos e seus colegas de atividades mais variadas, como escola, trabalho, esporte, lazer, enfim. Ora, essas pessoas, elas fazem parte do seu Oikos. Então, você precisa ter uma lista delas. E todos nós temos uma lista de contatos. Alguém dizia para outra pessoa, você não tem uma lista? Se você fizer uma lista, será que você não tem 100 pessoas nessa lista? E a pessoa dizia, não tenho 100 pessoas nessa lista. Então, será que você não tem 80 pessoas ou 60 pessoas nessa lista? Não tenho. Que tal 50 ou 40 pessoas? Não tenho. 30, 20, 10? Não tenho. Será que você não tem 4 pessoas nessa lista? E a pessoa dizia, eu não tenho ninguém para pôr nessa lista. Então, o outro que indagava disse, você não pode morrer, porque não tem ninguém para carregar o seu caixão. Você precisa de pelo menos 4 pessoas para carregar o seu caixão. Ora, todos nós temos uma lista de contatos, todos nós temos uma lista de amigos, uma lista de conhecidos, uma lista com parentes, com vizinhos. Nós podemos montar a lista, nós devemos montar a lista. Muitas vezes, nós não sabemos como ganhar porque nós não sabemos quem ganhar. E quem são as pessoas que vamos ganhar? As pessoas do nosso mundo de relacionamentos. Agora veja só, essa lista não é estática, ela não é uma lista pronta, terminada. Por quê? Porque nós continuamos conhecendo pessoas. E muitas vezes você ganha uma pessoa, alguém do seu Oikos, e aquela pessoa logo vai lhe apresentar uma outra pessoa. E o Oikos dela passará a ser o seu Oikos também. Ocorre com nossas células, e aqui eu chamo a atenção aos núcleos, que talvez essas listas não circulem em nossas células. Talvez os membros da célula não estão aprendendo a fazer a lista. E não estão atualizando suas listas. Não é somente uma lista para uma oração, para a imposição de mãos. É uma lista para conhecimento pessoal. É uma lista para conhecimento da célula. Se a célula conhece a lista de Oikos, e veja, se cada membro da célula tem uma lista com 50 pessoas, e a célula tiver 10 membros, logo a célula tem uma lista ampla de 500 pessoas. Portanto, a célula tem um grupo de gente muito grande, que são os seus alvos. Segunda coisa, uma vez estabelecida a lista, é preciso orar pela lista. Não basta nós termos a lista, nós precisamos orar pelos membros da lista, pelas pessoas que estão lá. Nossa reunião de célula deveria sempre, ao final, ser terminada, concluída, com uma oração sobre os alvos. Quando nós terminamos o quarto E, que chamamos de E do evangelismo, ele deveria sempre fazer a ponte com o próximo E, que é o E da entrega, que é o E de oração, onde vamos orar uns pelos outros, de orar por necessidade de assumir compromissos também, não é só para oração, mas deveria fazer a ponte à lista de alvos, à lista do Oikos, e determinarmos, orarmos. Pessoas trazem intenções, não só intenções das necessidades daquelas pessoas. Por quê? Porque às vezes nós perguntamos, alguém tem uma necessidade de oração, você conhece alguém que precisa, e logo alguém apresenta uma pessoa que vai passar por uma cirurgia, ou está procurando emprego, ou tem um problema no casamento, ótimo. Só que emprego, cirurgia, saúde, casamento, dívidas, tudo isto é passageiro. Saudável ou não, morreremos. Casados ou abandonados, morreremos. Empregados ou desempregados, com dívidas ou sem dívidas, morreremos. A salvação de uma pessoa é o único bem eterno, porque acompanhará a vida dessa pessoa na eternidade. Se terminar a jornada não salvo, isso implicará num destino eterno. Se terminar a jornada deste mundo salvo, isso implicará outro destino eterno. Portanto, a nossa lista de Oikos é alvo de oração contínua. Quer aquelas pessoas estejam precisando de alguma coisa neste mundo, quer não estejam, porque da salvação todas elas estão precisando. Então, orar pelo Oikos, pela lista de Oikos. Terceira coisa que tem que ser feita. Não basta que nós saibamos quem e oremos por eles.
nós precisamos convidá-los. Contato, telefonema, e-mail, WhatsApp, uma carta, uma correspondência escrita, uma visita numa hora difícil, uma visita numa hora fácil, uma visita cordial, contato, convite. Se nós não convidamos as pessoas, se nós não dizemos para elas que elas precisam vir para o Evangelho, elas nunca virão para o Evangelho. Aliás, em Romanos 10 está escrito: como crerão se não houver quem pregue? Então nós precisamos convidar as pessoas, convidar para que elas venham às reuniões, convidar para que elas se abram para uma oração, convidar para que elas possam receber a Jesus, ouvir alguma atividade na comunidade. Convida hoje, convida amanhã, convida depois da manhã. Mantém acesa a chama do contato, da amizade, do convite. Quarta coisa a ser feita são ações de evangelismo. O que são essas ações de evangelismo? Os convites pessoais você faz, mas a célula pode ter ações evangelísticas. A célula pode realizar atividades que interessem essas pessoas e que não são atividades estritamente ou fechadamente ou explicitamente religiosas, mas são ações que fazem parte do mundo de convivência, como atividades de lazer, como atividades culturais, como visitas cordiais ou outras ações espirituais ou caritativas. Então, as ações, elas fazem parte. Ações de evangelismo que envolvam o nosso oikos. Não são ações aleatórias, apareça quem aparecer. Não, ações em torno da lista de oikos. Muito bem. Pessoas atendem, pessoas vêm, pessoas vêm buscar, atendem ao seu convite e então elas aparecem numa reunião. O que fazer? Acolhimento. Grande acolhimento. A célula precisa estar preparada para aquela visita. Eu percebo que nossas células pulam esta etapa. Ou porque as pessoas são trazidas sem nenhum preparo da própria célula, o núcleo da célula não sabe, os membros não sabem que alguém virá. Claro que alguém pode aparecer de surpresa, atendeu a chamada 15 minutos antes de quem convidou sair de casa, nem esperava, a pessoa apareceu. Isto é uma coisa, mas hoje em dia, não é? Um WhatsApp rápido, um telefonema rápido, logo a célula deve se articular. E você que vai levar a visita, sabe que a célula tem que se articular, por mais simples que seja a articulação. Você atrasa um pouquinho, para chegar depois que todo mundo chegou na reunião, para que quando a pessoa chegar, todos demonstrem para ela que a estavam esperando. Sabe, a melhor cadeira é dela. Preparamos uma refeição mais elaborada ou mais simples, a melhor parte da refeição será dela. O que ela falar na reunião será importante para todos nós. Ao final, todos devem se demonstrar prestativos para a oração, para o apoio. Isto é acolhimento. Então, aquelas pessoas que lá atrás nós tínhamos como alvos pessoais na nossa lista e passaram a ser alvos de toda a célula e passaram pelo crivo da oração, receberam convites pessoais e também foram envolvidas em ações de evangelismo, essas pessoas podem atender ao convite e vir. E vindo, devem ser acolhidas efetivamente com grande alegria. O próximo degrau da escada de crescimento é o degrau consolidar. O degrau consolidar. O que significa isto? Consolidar. Bom, se no primeiro degrau nós queríamos ganhar pessoas e fizermos por onde de ganhá-las, então agora que elas estão ganhas e aquelas pessoas que vieram e que estão se envolvendo, elas precisam ser consolidadas. O que significa consolidar? É uma palavra muito específica da língua portuguesa. Consolidar é enrijecer. Consolidar é fortificar a pessoa. Não é? Por exemplo, o bebê. O bebê nasce com seus ossinhos que vão continuar se desenvolvendo e se consolidando. Muitas partes da estrutura óssea de um bebê são articulações flexíveis, moles ainda. Por exemplo, a cabeça da criança. Cuidado com a moleira da criança.
O crânio está formado com 3 grandes placas de osso. E ao centro dessas placas existe uma área de cartilagem muito flexível, muito molinha, que exatamente tem que ser assim, porque enquanto a criança cresce, os ossos também crescem, e se já fosse rígido, o cérebro que vai crescer não poderia caber efetivamente ali dentro. Então, até determinado momento, aquilo ali é muito flexível. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque está num plano de consolidação. Ora, as pessoas na evangelização são a mesma coisa. Elas são ganhas, elas nascem para Cristo, nascem de novo, e elas precisam crescer. E a sua estrutura precisa ir sendo consolidada. Qual a primeira coisa para consolidar uma pessoa? Nós precisamos orar pelos visitantes. Aqueles que nos visitaram, por quanto tempo eles são visitantes? Eles são visitantes por 2, 3, 4, 5 reuniões, ou quantas reuniões forem necessárias até que eles se sintam parte do grupo. Nós não podemos torná-los parte do grupo automaticamente. Olha, você já veio em 3 ou 4 reuniões, agora você é parte do grupo. Se ele ainda não se sente firme com isso, consolidado, você acabou de abrir a porta e mandá-lo embora. Nós precisamos consolidar as pessoas primeiro pela oração. Os visitantes precisam ser nossos alvos de oração. Nós oramos pelos oicos, oramos para que eles venham visitar. Uma vez que visitam, eles precisam ser alvos da nossa oração. O núcleo da célula, quando se reúne, deve ter na sua reunião um tempo forte de intercessão pelos alvos e pelos visitantes, para que se consolidem, porque nós temos que pensar uma coisa: as pessoas estão saindo do reino das trevas para o reino da luz, e o inimigo de Deus não quer deixar que elas conheçam a liberdade que Cristo já lhes deu. Ele quer cerceá-las, ele quer assustá-las, ele quer amarrá-las, amedrontá-las e mente para elas. Então não adianta somente as nossas palavras, nós precisamos oferecer apoio sobrenatural, porque esse é um trabalho sobrenatural. Depois de que oramos e continuamos orando, não é um depois, mas a oração é um constante, nós precisamos cuidar dessas pessoas, ter cuidado com elas. Elas vieram, elas se envolveram 1 semana, 2, 3, nós já estamos conhecendo um pouco das suas necessidades. Nós precisamos cercar as suas necessidades de carinho. Pense nelas como um bebezinho que nasceu. O bebezinho exige cuidados. Lembre-se sempre do que está escrito na primeira carta de São João, capítulo 2. Uns são filhinhos, bebês, outros são jovens, que já cresceram, porém não estão prontos, e outros são pais, que já não são bebês e nem jovens, mas estão fortalecidos para fazer filhos e crescer a família. Os bebezinhos, nós precisamos cuidar deles. Os jovens, nós precisamos cuidar deles para que não se desencaminhem. Mas, além de nós orarmos e termos cuidados por eles, nós precisamos fortalecer os contatos. Veja, o membro efetivo de uma célula, ele falta numa reunião, por exemplo, e às vezes, por um outro motivo, a gente nem fez um contato, mas isso não significa que ele não virá na próxima, que ele vai se ressentir. Mas o jovenzinho, o bebezinho, ele falta e ninguém disse nada. Ninguém o visitou. Esta pode ser uma causa de não voltar, porque ele é muito frágil ainda. E aquilo que estava se desenvolvendo para nascer bem, a gente acaba por abortar, porque mantivemos o contato distante e nos esquecemos de que ele é um bebezinho que precisa de apoio, ou um jovenzinho que pode se desvirtuar com qualquer facilidade. Amizade, proximidade, contato é muito, muito importante. Depois, nós precisamos ser agradáveis com as pessoas. Se nós éramos acolhedores, amigos, os visitantes precisam receber o nosso agrado. Agora, aqui uma questão séria. Ser agradável não é ser meloso. É muito ruim quando você entra numa loja para comprar um par de sapatos, uma roupa, uma camisa, e o vendedor começa, com medo de que você vá embora, te cercar de tal maneira na loja que você se sente sufocado. Há pessoas que fazem isso no intuito de ser agradáveis. Ora, uma pessoa que quer nos agradar demais pode nos desagradar por demais. Ser agradável não é a gente ser sufocante, mas é ser simpático, é manifestar o carinho, é continuar manifestando a alegria de que a pessoa está ali.
Mas eu vou pedir uma coisa, por favor, busque no Senhor esta simpatia, esta empatia com a pessoa, sentir como ela. Não haja de maneira falsa. É muito ruim quando alguém quer ser agradável, mas você sente que aquilo não é real, não parte de dentro dela. Na verdade, a outra pessoa diz, está querendo alguma coisa. Então a gente precisa fugir dessa agradabilidade falseada. Por isso que nós oramos por eles, para que Deus coloque em nosso coração o sentimento que o Senhor tem por eles. Depois, além de nós então orarmos por eles, cuidarmos deles, mantermos o contato, sermos agradáveis, nós precisamos curar as suas doenças. Porque pense, eles estão chagados pelo mundo do pecado. E a cura das doenças que começam na oração, no carinho, no cuidado, ela passa pela disponibilidade. Ela passa pela disponibilidade de dialogar. Por isso é muito bom que na célula, na fase da consolidação de alguém, principalmente aquele que trouxe a pessoa, ou alguém do núcleo que está mais experimentado, deve procurar já disponibilizar-se de uma maneira mais efetiva e constante, para poder ajudar aquela pessoa, para poder fortalecer-lhes os passos, porque ele era um paralítico que agora ficou em pé. Ele era alguém que não enxergava e agora começou a enxergar. Ele era um surdo que não sabe lidar com as coisas novas que começou a ouvir. Ou ele era um mudo que começa a falar e não sabe bem como balbuciar, desenvolver as palavras. É necessário alguém. Sabe, quase um fisioterapeuta pessoal? Então alguém ao lado. Não é formação pessoal, não é discipulado pessoal, é consolidação, é um apoio, é uma ajuda mais efetiva para curar as suas doenças. E por último, nós devemos encaminhar esta pessoa para um encontro de conversão. A comunidade promove encontros de conversão. Então esta pessoa está vivendo ali na célula e num dado momento vai ter um encontro de vida nova, ou de vida vitoriosa, ou algum dos cursos querigmáticos da Escola Santo André que a comunidade promove, ou se a comunidade não vai promover em tempo hábil para aquela pessoa, mas nós sabemos de uma outra comunidade onde vai haver o curso, onde vai haver o encontro, nós vamos junto com a pessoa e promovemos de que ela faça o encontro de conversão. E neste encontro ela tem aquele impacto do encontro com Deus, de receber o querigma de uma forma pregada, com as dinâmicas, com a imposição de mãos, batismo no Espírito Santo, todas essas coisas. Isto é muito importante no plano de consolidação. Então, nós vamos para o próximo degrau da escada, que é o degrau discipular. Pessoas consolidadas precisarão ser discipuladas. Quando é que ela está consolidada? Quando então ela se fixa no grupo. E ela diz, aqui é o meu lugar. E ela já vem sozinha. Ela já se firmou. Ela já está feliz com isso. Ela começa a participar das assembleias de oração, das outras demais reuniões que a comunidade tem. Bom, essa pessoa já demonstrou que ela realmente quer ficar, ela já deu o seu sim, o sim pessoal, o sim que ela realmente quis dar. Então agora nós precisamos cuidar de que ela não seja somente um participante de atividades, mas que ela se torne um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, para fazer discípulos, qual é a primeira coisa? Orar por discípulos. As pessoas não ficam discípulos porque temos um ótimo ensinamento, ou porque elas então têm uma linda, maravilhosa vontade de ser discípulos. É uma etapa a mais no plano sobrenatural, uma etapa de oração. Oramos por discípulos, núcleos. Orem, dediquem tempo na reunião, na vida pessoal, motive os demais a orar por alvos, a orar por visitantes, a orar por discípulos. Depois da oração e seguindo no plano de oração, nós precisamos nos dispor às necessidades desse discípulo. Porque então o discípulo começará a abrir o coração e começará a dizer coisas, começará a abrir a casa, começará a falar algo mais. E então as necessidades aparecerão. Necessidades catequéticas, necessidades sacramentais, necessidades de maior conhecimento das Escrituras, necessidades na luta contra o pecado, necessidades materiais, necessidades de tempo. Ele vai começar a dizer,
Ora, é uma etapa a mais. Então é a hora de quê? De começarmos a dar a alguém do núcleo a responsabilidade no discipulado pessoal. Ou seja, no cuidado personalizado com esse discípulo. E o que é que o discipulado pessoal deve fazer? Como é que vamos treinar o discípulo? Há um curso maravilhoso que treina discípulos, onde temos um livro magnífico, Faça Discípulo Você Mesmo. Não. Este livro maravilhoso, na verdade, não é um livro. É uma biblioteca que você tem. Você não tem que ter, você tem. Essa biblioteca é composta de 73 livros. E essa biblioteca é a Bíblia Sagrada. Você já tem a biblioteca aí. Então é hora de ensinar a palavra e a oração. Porque é a palavra e a oração que formam o discípulo. Aliás, a Bíblia diz de si mesmo que a palavra tem o poder de formar todo homem na justiça segundo a vontade de Deus. É na palavra e na oração. Depois, acompanhar de perto. Não é somente sentar, saber das necessidades e ensinar algumas coisas. É preciso ser um companheiro de caminho. A gente chama isso de acompanhamento. Acompanhar, comer o pão juntos. A palavra acompanhar é compane, lá da origem, do latim. Compane, significa o quê? Comer o pão juntos. Lembre-se de Lucas 24, quando nosso Senhor andou no caminho, indo para Emaús, para dar àqueles discípulos a experiência da ressurreição. E então os homens abatidos, uma vez que viram o ressuscitado e com ele fracionaram o pão, seus corações arderam e voltaram correndo, e já eram outras pessoas, não mais aquelas que nosso Senhor havia encontrado, abatidas pelo caminho. Bom, uma vez que nós os acompanhamos, sabemos de suas necessidades, oramos com eles, lhes ensinamos a palavra, nós precisamos encaminhar esta pessoa. Veja, é preciso fazer um verdadeiro trato, o discípulo e o discipulador. O discípulo precisa querer e o discipulador precisa querer. Então, com base nisto, nós encaminhamos a pessoa. Encaminhamos o quê? No caminho do Senhor. Encaminhar, colocar no caminho efetivamente. E as pessoas não amadurecem, não evoluem, se não receberem instrução no tempo oportuno. Ora, por isso a comunidade tem o quê? Cursos de formação de discípulos. Escola de formação de discípulos. Novas etapas no plano de treinamento para serem líderes. Novas etapas, novos cursos da Escola Santo André. Nós devemos encaminhar essas pessoas. Como um pai coloca o filho no colégio, assim você ajuda aquele discípulo a ir adiante. Abriu inscrição da Escola de Formação de Discípulos, que nós chamamos de EFOD, como uma sigla, Escola de Formação de Discípulos. Ora, o núcleo da célula tem que saber quem já está no ponto para ser enviado para lá e trabalhar em cima disso. Deu para entender até então? Nós vamos para o quarto degrau. Chegamos ao quarto degrau. Lembre-se que a escada do crescimento, ela faz uma curva para cima. Saímos lá do primeiro degrauzinho, ganhar, fomos para o segundo, consolidar, subimos ao terceiro, discipular, e chegamos ao quarto degrau, que é o degrau enviar. Ora, aquela pessoa que era um alvo, nós a tornamos um visitante, e de visitante nós a consolidamos e a tornamos discípulo. E como discípulo ela foi crescendo e agora nós precisamos torná-la efetivamente um obreiro na obra de Deus. Um evangelizador junto conosco. Por isso que o quarto degrau é enviar. Enviar a pessoa para a seara. Enviar a pessoa para trabalhar no reino. Enviar a pessoa para ser um novo líder de célula. Então é preciso pensar uma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: pedi ao Senhor da messe para que envie operários para a messe. A primeira ferramenta da célula para enviar pessoas, quais pessoas? Aquelas pessoas que nós discipulamos. E quem são elas? Aquelas que nós havíamos consolidados. E quem são elas? Aquelas que nós havíamos ganho. Então, nós estamos trabalhando sobre nomes específicos. Nós devemos orar a Deus. O núcleo tem que ter, na sua pauta de oração, orar por novos trabalhadores da messe.
orar para que aquela... Deus manda alguém aqui. Não, você está confundindo. Deus manda alguém do oikos. Então aí nós estamos orando para ganhar pessoas. Agora não, nós estamos orando sobre nomes específicos. Lembre-se, Deus não atende orações que não são específicas. Nós temos a pessoa, nós oramos sobre ela. Esta pessoa será um novo líder de célula. Esta pessoa será um novo membro de núcleo. Esta pessoa será um novo anfitrião de célula. Esta pessoa será um novo evangelizador junto conosco. Esta pessoa se envolverá em algum ministério da obra da comunidade. Então, nós devemos orar sobre isto. Entende? Não é só orar para que seja líder de célula. Ser líder de célula é uma das obras que o obreiro faz. Mas evangelizar, acolher a célula, ser um intercessor, ser um novo membro de núcleo, ser um novo discipulador de alguém, ser um ganhador de almas, tudo isto faz parte da obra e nós devemos enviar pessoas para isso por meio da oração. Segundo, devemos envolvê-la no ministério. Dar a ela um pouco de espaço. Colocá-la no ministério. Sabe, a comunidade tem outros serviços, tem ministérios que servem as assembleias, que servem as santas missas, que servem grupos de oração, ministérios de obras que realizamos, obras caritativas, obras de evangelização de rua, obras nas sedes da comunidade, no espaço físico da comunidade, obras de oração. Vamos envolver as pessoas, vamos dar a essas pessoas espaço. Não adianta você pegar um visitante da célula e querer colocá-lo ali. Ele está visitando a célula e você de repente já quer colocá-lo para trabalhar. Ele assusta e diz, não quero nada com esse povo. Não, mas aquele que já está no processo de discipulado, ele já está com o coração muito mais aberto. Então nós devemos trabalhar com eles. Enviar para onde, irmãos? Enviar também para os sacramentos. Lembra que eu disse que já começou no discipulado? As pessoas precisam dos sacramentos, porque os sacramentos conferem e aumentam a graça de Deus. Os sacramentos são os canais ordinários da manifestação da graça de Deus. Ninguém poderá receber a graça de Deus efetivamente se não passar pelos sacramentos. Pelo batismo, todos. Pela Eucaristia, todos. Pelo Crisma, todos. Pela confissão, pelo sacramento da penitência, todos. Pela unção dos enfermos, só aqueles que estão enfermos necessitam. Pelo matrimônio, só os que foram chamados ao sacramento do matrimônio. E é claro que se alguém então é chamado ao sacramento da ordem, aí já é um degrau muito lá adiante, é uma etapa muito lá adiante, não é? Mas os sacramentos são muito importantes, porque discípulos que então abraçaram os sacramentos, eles têm outra relação com o reino de Deus. Quando passaram por isso, pelo processo da evangelização, não é? Nós temos na igreja muita gente sacramentalizada, porém não evangelizada. Esses não sabem o que são os sacramentos e dele não fazem uso para seu proveito e até fazem uso para sua própria desgraça. Mas aqueles que são efetivamente evangelizados e pedem os sacramentos. Então nós precisamos olhar isso como um elemento fundamental na pessoa que se envolve com o reino de Deus. Bom, mas nós devemos também motivar essa pessoa compartilhando com ele funções da célula. Funções da reunião. Para que tal ser um anfitrião de uma reunião esporádica? Que tal ele ajudar? Olha, hoje você ajuda na distribuição dos lanches. Olha, na próxima reunião você vai distribuir alguns papéis, ou você vai anotar algumas informações ao final, ou você vai conduzir a oração antes de comermos. Olha, aqueles que já estão um pouco mais preparados, para você não colocar ninguém em saia justa, não é? Olha, você vai abrir o momento de edificação, de compartilhamento, não é? Temos que ter essa sabedoria, perceber quem está pronto para uma coisa, quem está pronto para outra, mas nós não devemos deixar de motivar as pessoas a se envolverem com as funções da célula. Depois, convite para o núcleo. Sabe, por uma participação numa reunião de núcleo, não para toda semana, para todo mês, para todo tempo que houver reunião de núcleo. Vem uma vez, deixa sentir o gosto. Ah, existe isso, existe. Puxa, eu gostaria de ser do núcleo da célula. Veja, as próprias pessoas vão se manifestando. Então isso é muito, muito, muito importante. E na medida em que ele então se expressa,
e que ele se manifesta realmente com interesse, então você coloca ele dentro do núcleo. Ele não precisa receber um diploma nem ter feito faculdade para ser do núcleo. Basta ele ter manifestado que efetivamente ele quer e que ele tem dado os passos de amadurecimento sacramentalmente, na oração, no discipulado. Nós o colocamos no núcleo. Por fim, devemos encaminhá-lo para o treinamento de liderança. Já estão envolvidos no núcleo, já estão envolvidos na evangelização, já estão envolvidos em ministérios. É uma pessoa que você percebe, ora, coloque no curso que vai treiná-lo para ser líder. Escola de líderes. Vamos ter uma escola de líderes. Ele entra na escola de líderes, já se prepara, que será um novo líder de célula em breve, com a graça de Deus. Muito bem, esses são os 4 famosos degraus da escada do crescimento. E nós devemos caminhar com as pessoas. Mas deixe-me dizer uma coisa muito importante para concluir todo esse ensinamento. Nós devemos deixar junto conosco as pessoas. Primeira coisa, elas precisam se sentir parte. Elas precisam se sentir juntos. E nós devemos cuidar. Sandro, em quanto tempo se faz o crescimento? Não é você, não sou eu. E nem o Espírito Santo que determina o tempo. Quem determina esse tempo é a pessoa. Pessoas mais dóceis, pessoas, eu acho que essa é a palavra mais exata, mais dóceis. Elas farão um caminho num tempo diverso daquelas que são menos dóceis. As pessoas são mais dóceis, não é porque são mais perfeitas, passa pela forma como ela foi acolhida, passa por seus vícios temperamentais, passa pelos seus traumas, seus medos, suas feridas, suas dores. Outros estão mais abertos, mais receptivos. Muito bem, nós vamos andando um a um. Isso é importante. Não olhar para o grupo como um aglomerado de gente. Um a um. Esse é meu empenho com você, no núcleo. Olhe para as pessoas, saiba quem elas são, desde os alvos, sabe? Treine a célula para olhar as pessoas e não para olhar aglomerado. Nós vivemos num mundo de aglomerado. Então nós vamos desembocar numa coisa importante. A célula vai multiplicar, inevitavelmente, porque ela cresceu em quantidade e cresceu em qualidade. Novos líderes surgiram. O que devemos fazer? Sempre a via do cuidado pessoal, das necessidades das pessoas. Então, lembra que eu falei? Deixa todo mundo juntinho com você durante o processo. Multiplicou. O que faz? Você que é o líder mais experiente, você que é do núcleo e vai ser novo líder de célula. Ora, os mais novos, os que têm mais necessidades de cuidado, devem ficar na nova célula com os líderes mais experientes. E os que já não precisam mais de tantos cuidados, já estão mais treinados, devem ficar com os líderes menos experientes. Por quê? Porque o líder menos experiente talvez não saberá lidar com as necessidades mais exigentes dos mais novos. Então, o líder mais velho, mais treinado, precisa ter maior caridade, tanto com os novos líderes, como com os novos membros. E eu vou entender, se nós cuidamos de tudo isso, se nós conduzimos desta maneira todo o processo, certamente nós conseguiremos ver realizado conosco isso que nós acabamos de ler aqui. Porque Deus tem desígnio de prosperidade, de crescimento, de multiplicação e nos mandou crescer e multiplicar. Se nós atendemos corretamente ao plano, certamente Deus nos conduzirá. Eu deixo uma pergunta. Como está indo o seu núcleo? Vocês têm caminhado desta maneira? Vocês têm levado a sério esses princípios de ação? Ou isso caiu no esquecimento? Você ouviu algum dia lá no curso de líderes? Bom, deu no meu coração de que eu deveria falar disso com você agora. Acho que cada núcleo precisa da presença de Deus e uns dos outros abrir francamente o coração e colocar-se com sinceridade. Se tivermos errado até aqui porque nos esquecemos, porque não aprendemos direito, bom, muito bem, logo que já estamos querendo fazer, o Espírito Santo nos dará a graça. Agora, se tivermos errado porque a gente deixou de lado por displicência, por negligência,
e até por vontade de não fazer, precisamos pedir perdão a Deus. Porque tudo isso que você acabou de ouvir não é uma invenção da minha cabeça e da cabeça de alguém genial. Isto é uma revelação de Deus para que nós possamos atingir o propósito do crescimento e da multiplicação que é plano do Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Querido Espírito Santo, nós precisamos da sua ajuda, da sua graça. Nós precisamos para poder entender e pôr em prática, diligentemente, habitualmente. Dê-nos a sua graça, Espírito Santo. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Fortalece em nós os seus dons. Aumente em nós a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa vontade. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos estar apaixonados por cumprir com a grande missão. Nós queremos estar inteligentemente envolvidos, entendendo e fazendo como o Senhor nos ensinou. E nós queremos agir com a força da nossa vontade, com decisão. E então veremos o cumprimento da sua promessa. Muito obrigado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.